Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Magda, professora de língua portuguesa, e hoje eu trouxe uma aula especialmente preparada para você que vai prestar o concurso para a Marinha em 2025. Tem um sonho aí de se tornar um servidor temporário da Marinha do Brasil. Essa aula, então, é uma aula especialmente preparada para você, de forma que você consiga entender o conteúdo, utilizar as estratégias corretamente e acertar as questões no dia da sua prova. Então, vem comigo, eu vou explicar tudinho para você sobre um tema extremamente importante. Muito bem, então hoje nós vamos conversar sobre a palavra que e as suas muitas funções e pensar principalmente em estratégias para que você faça a classificação correta. É um tema muito presente em todos os concursos e com o concurso da Marinha, isso não é diferente. Muitas vezes há uma dificuldade muito grande em entender que funções são essas, e hoje eu venho trazer para vocês estratégias simples que garantem aí que você acerte a questão no dia da sua prova. Primeiro, eu vou começar mostrando para vocês alguns tipos de questões, para que vocês já entrem na aula sabendo que tipo de informações serão importantes para que você faça corretamente. Ao final, nós retornaremos a essas questões e as responderemos. Muito bem, a primeira aqui traz um trecho do texto e elementos em destaque para que vocês façam a classificação correta desses elementos. Então, aqui você vai perceber, ao final da aula, que as estratégias que nós vamos apresentar aqui serão extremamente fundamentais para que você acerte essa questão. Uma segunda possibilidade é aquela que traz uma sentença acompanhada por uma classificação, para que você observe se a classificação foi feita corretamente. Então, a mesma coisa. As estratégias que nós vamos ver hoje vão auxiliá-lo a responder questões como essa aqui. Terceira é aquela que traz um enunciado com o elemento que em destaque, para que você verifique a alternativa em que uma sentença que apresenta a palavra que destacada também, com a mesma função daquela percebida no enunciado. Então, essas são possíveis questões relacionadas ao conteúdo da aula de hoje. A palavra aqui, sem sombra de dúvida, é uma palavra muito versátil, porque ela apresenta várias classificações. Nosso foco hoje é entender essas 4 possibilidades aqui. A palavra aqui como pronome relativo, a palavra aqui como uma conjunção explicativa ou uma conjunção consecutiva, e a palavra aqui como uma conjunção integrante. Então, nós vamos pensar estratégias para garantir que você entenda como fazer a diferenciação entre essas classificações. Primeiro caso é o caso do pronome relativo, do que enquanto um pronome relativo. Primeira coisa que nós precisamos saber é que o que terá a função de pronome relativo quando ele fizer isso aqui, retomada de termos anteriores, assim como outros pronomes relativos. O que tem essa função coesiva importante de retomada de elementos anteriores, construindo a coesão da sentença e auxiliando, evitando, por exemplo, repetição de informações. Então, ele é utilizado com este objetivo. Quando eu observo aqui os nossos exemplos, eu percebo que eu consigo fazer essa retomada. O que tem ali, então, o papel, que é o papel de pronome relativo. Olha aqui, a palavra aqui retomando o livro, a palavra aqui retomando cidade, a palavra aqui retomando o relatório. A vírgula não modifica esse papel, tá, gente? A vírgula ali, ela introduz um valor, uma oração com valor explicativo, mas do ponto de vista da função da palavra que, ainda assim é a função de um pronome relativo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o pronome relativo que é que ele faz este movimento aqui dentro do texto, né? Ele tem valor, que é o valor que a gente chama de valor anafórico, porque ele retoma uma coisa que está anterior a ele. Então, esse papel coesivo é bastante importante, né? E isso acontece não só com o que, mas com outros pronomes relativos, como onde, o cujo, o em que, né? A que, o qual, etc. Agora, como saber se é pronome relativo? Isso é o que nos interessa. Diante de alternativas que trazem ali 5 possibilidades, 4 possibilidades, como é que eu vou saber que se trata de um pronome relativo? Você vai usar uma primeira estratégia.
A estratégia da substituição, tá? Você vai substituir o que por o qual ou a qual. Isso vale tanto para o singular, tá, gente? Quanto para o plural. Se o referente, obviamente, estiver no plural, precisaremos fazer aqui a concordância, tá? Vou fazer essa substituição para verificar se ele tem papel de pronome relativo. Então, aqui, quando eu pego os exemplos, olha só o que acontece. O livro qual você me prestou, a cidade a qual visitamos, o relatório o qual foi elaborado. Então, isso comprova para mim, confirma para mim que eu estou diante de um que com valor de pronome relativo. Ok? Essa é a nossa primeira estratégia. Um que com valor explicativo. Um que como conjunção explicativa. Primeiro, a noção que ele traz é uma noção de explicação. Então, ele está ali sendo usado dentro de um período composto para introduzir uma determinada explicação. Explicação para alguma afirmação que foi feita, alguma informação que tenha sido apresentada. Observe aqui que nos 3 exemplos nós temos pedidos, solicitações que são explicados, que são justificados a partir da introdução desse que. Então eu digo, não se preocupe. Por que eu fiz essa afirmação? Por que eu disse isso? Porque eu tenho uma explicação para que você não se preocupe, que eu já resolvi o problema. Então o que ali ele tem valor explicativo. Como é que eu vou, então, saber se o que é uma conjunção explicativa? Eu vou fazer uma substituição também. Eu vou substituir por quê. Uma vez que essa substituição ela é possível, pronto. Eu sei que estou diante de uma conjunção explicativa. Nos 3 exemplos, isso fica bem evidente. Não se preocupe, porque eu já resolvi o problema. Segunda estratégia. Primeira estratégia, substituo por o qual ou a qual, quando estiver diante de um pronome relativo. Segunda estratégia, substituo por porquê. Se der certo, significa que eu estou diante de uma conjunção explicativa. Terceiro caso, o que como conjunção consecutiva. Os 2 casos anteriores são bem presentes, né, em concursos, o terceiro menos, mas ainda assim é preciso que a gente aprenda a diferenciá-lo de outros casos. Introduzir uma consequência, ou seja, eu tenho uma sentença, um período composto, há ali uma oração principal que introduz uma determinada causa e uma oração subordinada que vai trazer a ideia de consequência. Então, essas 2 informações aqui, elas estão intimamente ligadas. Eu só vou pensar em consequência se eu conseguir pensar numa causa. Uma outra informação importante aqui é a conjunção que, ela pode até vir destacada assim nas provas, mas ela faz uma parceria com esses outros elementos aqui, ó. Quando ela tem valor consecutivo. Então, ela não vem sozinha, apesar de as bancas destacarem apenas o elemento que, justamente como uma estratégia, né, de distração para o candidato. Essa expressão aqui, ela não vem sozinha, aliás. O conectivo que, ele não vem sozinho, ele vem antecedido por essas outras expressões que auxiliam na construção da ideia de uma consequência. Agora, como é que eu vou saber se é uma conjunção consecutiva? Nos casos anteriores, nós fizemos substituições. Aqui nós vamos fazer uma observação. E aí nós estamos diante da nossa terceira estratégia. Você vai observar na sentença, na oração principal, a presença de elementos como tal, tanto, tão, né? Por quê? Porque eu tenho a formação aqui, ó, de uma expressão, né? E essa expressão, na sua totalidade, é que é a responsável pela introdução de uma consequência. Então, eu digo lá, estava tão cansado que acabou dormindo no meio da reunião. Aqui eu tenho uma causa, a causa é um cansaço, olha o tão aqui, que se associa ao que para introduzir a ideia de consequência, tá? Então, aqui nesse terceiro caso, a nossa preocupação será com a observação da presença desses elementos anteriores ao que, ok? E a observação de que existe ali essa relação, causa e consequência. O que como uma conjunção integrante? Então, nós vimos a conjunção explicativa, a conjunção consecutiva e a conjunção integrante. Então, primeira coisa, saber que a conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada,
que nós classificamos como oração subordinada substantiva, e diferente do que aconteceu anteriormente, a conjunção integrante não apresenta valor semântico, ou seja, não indica nada, não seja... O papel dela é o papel de conexão. Então, tem ali uma oração principal, precisa se conectar à oração subordinada, porque é uma oração incompleta, e aí a complementação se dá a partir dessa conexão estabelecida pela conjunção que. Então, o elemento que ele pode ser uma conjunção integrante. Observe ali que o papel de conexão foi feito, né? Ele disse, a nossa oração principal é uma oração incompleta que depende da continuidade, da complementação, e o que vem justamente fazendo esse elo entre a oração que nós chamamos de oração principal e a oração que nós chamamos de oração subordinada. Então, repare, não há valor semântico, ok? Como saber se é uma conjunção integrante? Vamos trabalhar mais uma vez com a ideia de substituição. Eu vou substituir toda a oração por isso, disso ou nisso. Uma vez que eu consiga fazer essa substituição, e essas variáveis aí, tá, gente? Disso e nisso dependem do verbo, se o verbo é um verbo que pede complemento com a preposição de ou complemento com a preposição em, tá? Então, se eu disser assim, ela necessitava de que contassem a verdade, né? Necessitava de. É um verbo que exige o complemento, né, com a preposição de. O que está destacado, eu troco toda a sentença por disso, né? Então, é só o que vai definir a diferença entre as três formas aqui é a presença ou não de preposições, certo? Repare aqui no nosso exemplo, ó. Ele disse que não poderia comparecer à reunião. Ele disse isso. A substituição foi possível, logo, isso é suficiente para que nós classifiquemos a palavra que como uma conjunção integrante, ok? Resumindo, antes de nós passarmos aqui para a resolução das questões. A mesma palavra que apresenta várias classificações. Hoje nós vimos 4 delas, 4 que nos auxiliam bastante na hora de resolver as questões de concursos. E aí as estratégias são essas aqui. Eu vou trocar por o qual e a qual, verifiquei que deu certo, estou diante de um pronome relativo. Eu vou trocar por porque, deu certo, significa que eu estou diante de uma conjunção explicativa. Eu vou trocar por isso, deu certo, estou diante de uma conjunção integrante. Mas, e se for consecutiva? Precisa estar associado à palavra tão, tal ou tanto, para que essa ideia de consequência seja construída ali dentro da sentença. Questão 1. O que não impedia que esses entrementes, esse ou aquele, embarcasse em canoa furada? As palavras grifadas no trecho classificam-se respectivamente como eu falei para vocês, esse é o primeiro formato. Tem uma classificação ali nas alternativas. O que eu faço primeiro? Observo, classifico primeiro o que aparece no meu enunciado e depois parto para a classificação presente ali nas alternativas. O que não impedia? Repare que é um trecho, né, extraído aí de um texto. Essa palavra aqui, ela tem um referente que foi citado anteriormente. Logo, nós estamos diante de um pronome relativo. Segundo caso, não impedia o qual, já descartei relativo. Sei que não posso substituir por porquê, nem existe ali o tal que ou tanto que, introduzindo a ideia de consequência. Logo, eu estou diante de uma conjunção integrante. Tanto que eu posso fazer isso aqui, ó, isso. Eu que não impedia, isso. Então, estou diante de um pronome relativo junto com uma conjunção integrante. Ok? Tá dando certo? Tá entendendo como usar as estratégias? A aula está sendo válida para você, está te ajudando. Não deixe aqui de curtir, compartilhar com outras pessoas que precisem desse vídeo e deixar aqui algum comentário, alguma sugestão de tema que você precise revisar, né? Nessa reta final de preparação para o concurso da Marinha.
Ok? Questão 2. A classificação morfológica das palavras em destaque está correta em qual opção? Aqui eu tenho sentenças extraídas de um texto e uma classificação na sequência, né? Repare que a primeira classificação é o pronome relativo. Vou fazer o uso da estratégia, vou pegar esse que e vou trocar por o qual. O qual é o Brasil entre os povos contemporâneos. Fechou? Deu certo? Não, né? Não há ali, né, a função de retomada, né, a partir desse que. E, além do mais, eu tenho a introdução de uma pergunta, ou seja, o que ali ele tem papel, que é o papel de pronome interrogativo. Letra B. É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes estão diferenciados, conjunção integrante, o que eu vou fazer? Vou trocar por isso. Se der certo, ótimo. Já sei que eu estou diante de um que tem função de conjunção integrante. É de assinalar isso. Ótimo. Encontrei aí a alternativa correta, utilizando a estratégia. Letra C, mais generosa, porque aberta à convivência. Por que com um advérbio interrogativo? O porquê pode ter valor interrogativo? Sim, né? Ele pode ter um valor interrogativo, ele pode ser um pronome interrogativo. Quando ele é um pronome interrogativo, ele é escrito dessa forma aqui, né? Se ele estiver distante ali do final da sentença, se ele estiver perto ali do seu sinal de interrogação, ele será acentuado. Logo, a gente descarta a classificação. Letra D, todas as culturas e por que assentada na mais bela e luminosa província da terra? Por que com um advérbio de modo? Com o advérbio de modo, ele introduz o quê? A ideia de modo, que está associada a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Aqui a gente não consegue pensar nessa associação, descartamos também a letra D. Um dos povos mais homogêneos linguísticos culturalmente. A classificação dada é de substantivo. É substantivo se for nome. Se for uma característica, que é o que acontece aqui na sentença, estamos diante de um adjetivo. Ok? Terceira e última questão, analise a sentença abaixo. Estava aberta a todas as áreas da poderosa inquietação que nos move. Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado tem a mesma função sintática do termo destacado acima. Ora, o que eu preciso fazer aqui? Achar a classificação correta na sentença, depois analisar as alternativas para perceber a mesma função. Vou usar as estratégias que vão certamente facilitar muito a minha vida. Vou começar lá pelo pronome relativo. Pronome relativo troca por o qual ou a qual. Poderosa inquietação, a qual nos move. Ótimo, já achei. Estou diante de um pronome relativo, logo eu tenho que identificar a sentença em que o termo destacado também é um pronome relativo. Então, vamos lá. Pensem que Ptolomeu, já vou chegar trocando. Pensem o qual. Não tem papel de pronome relativo. Não faz retomada de um antecedente. O grande astrônomo que defendeu, o grande astrônomo, o qual, pronto. Olha só o nosso pronome relativo aqui, alternativa B. Muito bem, finalizamos aí a nossa aula sobre funções do que. Espero que tenha sido muito válida, que eu tenha conseguido aí esclarecer dúvidas sobre esse assunto, que é extremamente importante para você que está na preparação aí para um concurso. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, para que a gente traga outros vídeos como esses, que estão disponíveis para vocês aqui no canal, certo? Forte abraço e até a próxima aula.